Eu sou a Jessi Lira, sou modelo, sou maquiadora e também sou criadora de conteúdo. Crio conteúdo na internet através do meu canal no YouTube, onde eu tento ao máximo empoderar várias outras mulheres, podendo fazer elas se questionarem o lugar delas na nossa sociedade, tentando educar a sociedade, fazendo com que cada vez mais essas pessoas sejam incluídas. Eu vou começar a nossa palestra falando sobre a identidade de gênero, que ainda é muito questionado na nossa sociedade. Muitas pessoas ainda têm dúvida do que é uma pessoa trans, o que é identidade de gênero, sei lá. E aí a gente vai começar falando sobre identidade de gênero com o que a gente conhece como homem e mulher. Nós somos designados homens ou mulheres na sociedade através dos nossos órgãos genitais. O masculino vai ser designado para o homem e o órgão genital feminino vai ser designado como algo feminino, como aquela identidade que aquela pessoa vai ter que seguir a vida dela inteira como mulher. E as pessoas trans, elas vão vir como diferente nesse padrão que a sociedade coloca, que é o padrão da cisgeneralidade. Essas pessoas não vão se identificar com quem elas são de verdade. Essas pessoas, geralmente as mulheres trans, elas vão vir com o gênero designado ao nascer como masculino, porém elas não vão se identificar, não vai fazer parte da essência dela, esse gênero no qual foi designado para elas, e elas vão sentir necessidade de fazer essa transição para o gênero feminino. E os homens trans, eles também vão ter nascido no gênero, no caso, feminino, e eles não vão se identificar com esse gênero, com essa identidade que foi designado para eles ao nascer, e eles vão fazer a transição para o gênero masculino. E aí, a gente também, eu gosto de acrescentar os casais homossexuais e casais heterossexuais. A sociedade ainda confunde muito orientação sexual com a identidade de gênero. E é muito importante a gente saber diferenciar um do outro, pois muitas pessoas acabam cancelando a identidade de uma pessoa quando elas fazem essas confusões. Eu vou explicar melhor. Um homem, quando ele se relaciona com uma mulher trans, ele geralmente é denominado na sociedade como um homem gay. E essas pessoas não estão vendo a identidade dessa mulher trans, elas não estão vendo que essa mulher, ela se identifica como uma mulher, eles estão apenas pensando no genital no qual ela nasceu, na forma qual ela foi designada como mulher ao nascer. E essa mulher acaba sendo cancelada a imagem dela como mulher, acabam meio que falando para ela que ela não é mulher e que ela é um homem quando eles taxam esse homem que se relaciona com uma mulher trans como gay. E isso acontece também com os homens trans. A mulher que se relaciona ali com um homem trans, ela vai acabar sendo denominada como lésbica quando ela estiver se relacionando com esse homem trans, porque a sociedade não vai ver a identidade masculina que aquele homem carrega, e sim só vai ver o genital no qual ele nasceu e o gênero no qual ele foi designado ao nascer. Então, é muito importante a gente saber que homossexuais vai ser o homem que se atrai pela aparência do outro homem. E a mesma coisa acontece com as mulheres. A mulher vai ser lésbica, ela se atrair pela aparência feminina de outra mulher. Em um casal heterossexual, o homem se atrai pela imagem feminina da mulher e a mulher se atrai pela imagem masculina do homem. E nisso também tem algumas particularidades, algumas coisas que podem acontecer nesse meio termo. Eu coloquei aqui a Lineker, que ela é uma cantora trans, onde ela se reconhece como mulher, ela se vê na sociedade como mulher, a identidade de gênero dela é mulher, porém ela nasceu, né, ela foi designada do gênero masculino ao ela nascer. E ela não tem necessidade de fazer cirurgias plásticas para se enquadrar aos padrões da sociedade. Ela é uma mulher trans, porém vocês podem ver que ela tem uma aparência mais andrógena, porém ela não tem necessidade nenhuma de fazer cirurgia plástica, pelo que eu vi por enquanto. Mas ela também carrega essa imagem dela mais andrógena como forma de se politizar e mostrar para a sociedade que as mulheres podem ser o que elas quiserem, da forma que elas quiserem. Isso não vai cancelar a feminilidade que ela se encontra como mulher. Então, é sempre muito importante a gente saber que a gente devemos sempre respeitar a forma que essa pessoa trans quer ser tratada. Então, quando vocês tiverem dúvidas de se ver uma imagem assim, diferente como a Lineker, que é uma imagem mais andrógena, às vezes as pessoas podem ter dúvidas, sim, na sociedade, como tratar
essa pessoa. É sempre legal, na dúvida, vocês perguntarem para essa pessoa qual é a forma que elas querem ser tratadas. Em vez de vocês acabar achando que vai ser legal vocês tratar ela de alguma forma que vocês acham, é sempre importante vocês perguntar como que essa pessoa quer ser tratada na sociedade, na dúvida. E depois que eu falei aqui para vocês um pouquinho sobre a imagem da mulher trans, a imagem da pessoa trans, a gente vai incluir essa imagem na sociedade. Essa imagem da pessoa trans, a pessoa trans na sociedade, hoje em dia, por ela ir contra esses padrões que eu falei para vocês, da cisgeneralidade, ela vai acabar sofrendo alguns preconceitos que vai fazer com que ela não consiga ter alguns privilégios que geralmente pessoas que se reconhecem cis, que são aquelas pessoas que se reconhecem com o gênero no qual elas foram designadas ao nascer, acabam não sofrendo na nossa sociedade. Eu destaquei aqui a Dandara, que ela é uma mulher trans que foi espancada e morta a tiro em plena luz do dia no Ceará. Ela foi morta e espancada, única e exclusivamente por ela ser uma mulher trans. E aí é que eu coloco alguns pontos que fazem essas mulheres trans, hoje a taxa de mortalidade de uma mulher trans é muito alta, e geralmente uma mulher trans, ela sobrevive, é o que eles apontam, até os 35 anos. E vários aspectos desses na nossa sociedade, de preconceitos, de exclusão, fazem com que essa pessoa seja jogada por esse abismo da morte, que eu digo no meu canal no YouTube. Um dos primeiros pontos onde essa pessoa vai sofrer discriminação, eu estou colocando aqui, no caso, mulheres trans, que é o meu lugar de fala, e é onde eu tenho várias experiências com amigas, até mesmo comigo mesma. Mas isso acontece com várias outras minorias, que é muito importante a gente reconhecer o nosso privilégio. A gente sempre vai começar a se questionar na escola. Eu ficava fazendo essa brincadeirinha. Na escola eu fazia isso, fazia aquilo, e a gente vai começar a se questionar se a gente também não somos responsáveis por estar excluindo essas pessoas da sociedade. Então, o primeiro lugar onde eu coloquei é a escola. Essa pessoa que se reconhece trans, que foi designada do gênero masculino ao nascer por conta da genitália dela, quando essa criança vai começar a ter os seus primeiros sinais de feminilidade, muitas vezes acontece quando na escola, nos primeiros sinais dela, a primeira identidade dela como pessoa, ela vai ter sinais mais femininos, ela vai ter uns comportamentos mais femininos, vai começar a despontar ali coisas que é diferente dos outros amiguinhos. E essa criança que vai ter esses aspectos mais diferentes dos outros amiguinhos, essa expressão diferente dos outros amiguinhos, ela vai acabar sendo excluída, ela vai acabar sendo taxada como errada, muitas vezes pelos professores, pela diretoria, ela vai ser excluída, vai ser meio que uma forma de mostrar para essa pessoa que ela está sendo errada e que ela não deve ser daquele jeito que ela está sendo, como se isso fosse culpa dessa criança, como se isso partisse dela. E não, ela está apenas sendo quem ela é de verdade. E muitas meninas, infelizmente, acabam desistindo da escola por essa exclusão que ela sofre. E quando essas meninas se assumem mulheres trans ainda na escola, essa exclusão, essa desistência da escola é meio que uma regra. Muitas acabam não conseguindo terminar os estudos por conta dessa exclusão, por conta dessa rotina tão estressante que é a exclusão na escola. E temos também a falta de apoio familiar. Muitas meninas, antes de se descobrirem pessoas trans, ou até mesmo depois se descobrem, se assumem para a família que são pessoas trans, dificilmente elas vão ter um apoio familiar, por conta desse padrão que a gente tem na nossa sociedade, que as pessoas devem ser exatamente da forma que elas nasceram. Essas pessoas são incluídas apenas pelas genitárias no qual elas carregam, ou que elas nasceram, e que elas têm que morrer com aquilo. Elas não podem fugir dessa regra, que é o padrão da cisgeneralidade. Então, essas meninas acabam sendo excluídas das famílias dela por conta de ser quem elas são. A família com aquela desculpa de tentar proteger, com aquela desculpa de não mostrar para os amigos, para essa pessoa não sofrer ali mais discriminação. Essa família acaba sendo um dos primeiros pontos onde essa pessoa trans, essa pessoa que tem esses comportamentos diferentes dos outros na sociedade,
vai acabar sendo excluída, e muitas vezes essas meninas são colocadas para fora de casa por conta do preconceito da família, jogando mais uma vez essas pessoas para a margem da marginalização, para a margem que a gente vai ver a seguir. E muitas dessas meninas com a baixa escolaridade, por muitas vezes ter desistido do colégio ou por ter sido expulsas de casa, essas meninas não veem outra opção a não ser a marginalização, que é a prostituição, que é onde a sociedade quer que essas pessoas estejam. Então, nesses preconceitos do dia a dia, nessas coisas onde essas pessoas são excluídas, cada vez mais ela vai sendo jogada para a marginalização, e aí a gente começa a entender por que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, porque a gente vê que a sociedade não quer essas pessoas no convívio, no dia a dia, onde a gente frequenta e tal. E aí, como eu falei para vocês, eu já mostrei para vocês o que é uma pessoa trans, e coloquei essa imagem dessa pessoa trans na sociedade, eu não poderia deixar de falar sobre o mercado de trabalho para essas pessoas que já são vistas na nossa sociedade como pessoas extremamente marginalizadas. Quando a gente fala de pessoas trans, logo vem na nossa cabeça aquela imagem da mulher na rua, geralmente à noite, no beco da rua, se prostituindo, ou muitas vezes roubando, usando drogas. A gente, quando vai procurar sobre pessoas trans no Google, o que vai aparecer vai ser notícias falando de mulheres trans que foram assassinadas, que roubaram, que estão se prostituindo. A gente só vai ver notícias de pessoas trans na marginalização. E com essa imagem de pessoas trans na marginalização, essa imagem deturpada de pessoas trans que a sociedade tem, essas meninas dificilmente vai conseguir acessar o mercado de trabalho. Primeiro, pela baixa escolaridade, com que faz com que essas pessoas não consigam competir com as vagas com pessoas cis, a falta de apoio familiar, que faz muitas vezes que essas meninas também não vejam expectativa de vida, não tenham sonhos, não tenham vontade de ter uma vida diferente daquelas pessoas que elas já estão acostumadas a ver naquela realidade dela, e o preconceito, que ainda faz com que muitas empresas, muitas pessoas não queiram ver aqueles corpos nos lugares. E temos também, quando essas pessoas trans, eu não vou dizer que são todas que acabam não conseguindo entrar no mercado de trabalho, são todas que são excluídas de casa, todas que são postas para fora e tal, mas muitas, meio que a grande parte do que acontece. Quando essas pessoas trans, algumas pessoas trans, conseguem entrar no mercado de trabalho, essas pessoas vão se ver com alguns outros paradigmas que vai fazer com que elas sejam excluídas também desse âmbito do mercado de trabalho, que é muito corriqueiro. Eu posso falar porque já aconteceu comigo, eu já trabalho bastante no mercado de trabalho, já estive muito no mercado de trabalho, e essas coisas que eu vou contar para vocês agora é muito corriqueira, acontece muito. Que a primeira delas é o despreparo da equipe. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de lidar com pessoas trans no seu convívio social. Elas têm medo, acham que, sei lá, é uma doença que se ficar do lado vai pegar, elas excluem, elas acabam fazendo brincadeirinhas, elas acabam fazendo aquelas coisas que, no fundo, elas falam que são sem querer, mas é porque está tão enraizada na nossa sociedade que essas pessoas não percebem que o que elas estão fazendo é preconceito. Brincadeirinhas, piadinhas, exclusão, mostrar para essa pessoa, às vezes, que ela não é tão capaz de fazer alguma coisa, e isso acaba gerando nessa pessoa trans a desmotivação de continuar no trabalho, e muitas vezes acaba fazendo que essa pessoa tenha desistência. E, mais uma vez, como essa pessoa não vai ter um lugar onde ela vai poder sobreviver ali, que é o mercado de trabalho, e ela vai acabar desistindo desse mercado de trabalho, é mais um lugar que vai fazer com que essa pessoa seja jogada para marginalização e seja jogada para aquele outro ponto que eu falei para vocês, que é da marginalização da prostituição. Infelizmente, a prostituição é o lugar ainda onde acolhe essas pessoas e faz com que elas se sintam ali inseridas em algum meio. E também temos a falta de políticas nas empresas, que ainda faz com que muitas empresas não queiram ter pessoas trans. Eu acredito que essa inclusão está acontecendo, muitas empresas estão tendo essa tendência de querer incluir diversidade no seu meio de trabalho, nas suas equipes,
Porém, eu vejo que pessoas trans vai ser uma das últimas a fio a conseguir se inserir nesse mercado de trabalho, porque falta tanto preparo da sociedade para poder aceitar essa pessoa, essa vida trans, que eu vejo que ainda não tem trabalhos coerentes, assim, trabalhos ainda importantes, com que faz com que essa vida trans seja incluída no mercado de trabalho. Porém, a gente tem o Transemprego, que é o maior portal de vagas para pessoas trans. A Maite Schneider, ela é a cofundadora do Transemprego, ela é uma mulher trans, e ela criou com as sócias delas o maior portal de empregabilidade trans, que é o Transemprego. É um lugar onde essa pessoa trans pode inserir o seu currículo, ela pode cadastrar o seu currículo, e ela também, a Maite, ela vai atrás de empresas que estejam interessadas incluir essa vida trans e mostra para essa empresa qual é a importância de ter uma pessoa trans na sua equipe de trabalho, e ela também ajuda a muitas empresas a preparar o território, a poder preparar um ambiente de trabalho muito mais saudável para receber essas pessoas trans. Então, no Transemprego também vocês encontram várias cartilhas de como receber essa pessoa trans no mercado de trabalho, na sua equipe, e poder fazer com que essa pessoa trans tenha uma experiência de trabalho muito mais saudável, fazendo com que ela não desista do trabalho e acabar indo para a marginalização, como eu tinha falado para vocês. E aí, eu mostrei para vocês sobre a dificuldade que as pessoas trans têm na nossa sociedade, a dificuldade que ainda mulheres trans têm de conseguir um trabalho, conseguir terminar as escolas, conseguir ir para uma faculdade para poder ter uma profissão como qualquer outra pessoa. E aí eu mostro para vocês agora um ponto que é muito ruim ainda para o nosso país, que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. A estimativa de vida de uma mulher trans é até os 35 anos. E cada passo a passo desse que eu falei para vocês, cada ponto desse que eu mostrei para vocês, a exclusão familiar, a desistência nas escolas, o social, onde uma pessoa não pode ir na padaria comprar um pão porque ela vai ser motivo de piada, ela vai ser apontada, ela vai ser xingada, mostrando para aquela pessoa que a presença dela não é bem vista ali. As políticas que não têm nenhum direito, mulheres trans não têm nenhuma lei que possa fazer com que assegure a vida dessa pessoa trans. E as empresas que, infelizmente, ainda não estão preparadas e não estão dispostas a abraçar essa vida, faz com que essa mulher chegue aos 35 anos, infelizmente, muitas vezes morta por conta da marginalização no qual essa mulher acaba caindo. E aqui eu coloquei para vocês alguns pontos ainda mais concentrados do que faz com que essa pessoa, muitas vezes, não consiga ter uma segurança na nossa sociedade, fazendo com que ela chegue nessa marginalização e acabe não conseguindo passar dos 35 anos. E aí um dos pontos que é muito importante é a dificuldade de discussões de gênero, sexualidade e diversidade na escola, no qual faz com que o coleguinha não consiga respeitar o outro por ele ser diferente. Muitas dessas meninas não desistem das escolas única e exclusivamente por conta do preconceito que elas sofrem. Também a falta de campanhas no qual ajude a divulgar mais sobre a prevenção das violências transfóbicas. Eu, pelo menos, nunca vi na televisão, em algum banner, pelo menos aqui em São Paulo, que falasse sobre a violência transfóbica e a importância de assegurar essa vida trans. E também a dificuldade que muitas mulheres trans ainda têm de procurar ajuda nas delegacias. Por ser um ambiente tão machista, muitas dessas meninas acabam entrando como vítima e saindo dessas delegacias como acusada. Elas não têm o apoio da polícia que vai atrás para investigar sobre as mortes dessas meninas, ou quando elas vão fazer um boletim de ocorrência e coisas do tipo. E também assistência e abrigos para pessoas LGBTs que, infelizmente, acabam sendo expulsas de casa, ficando na marginalização, na rua, caindo no mundo das drogas, na marginalização, do tráfico, coisas do tipo. E assistência de projetos e campanhas no qual ajude na empregabilidade dessas pessoas na nossa sociedade. Cada vez mais é importante falar sobre a importância de ter pessoas trans no nosso meio social, no trabalho,
no shopping, em qualquer lugar que a gente vá, é importante a gente ver pessoas trans, porque infelizmente ainda a gente sai e dificilmente você vai ver uma pessoa trans que não seja em becos, à noite, na rua. Ou quando a gente vê na luz do dia, infelizmente ainda elas são apontadas, elas são motivo de piadas, elas são vistas como algo errado na sociedade, que elas não deveriam estar ali. E depois que eu contei para vocês a dificuldade que uma mulher trans tem na sociedade, eu não poderia de falar também a dificuldade que todas as mulheres sofrem na nossa sociedade. E uma dessas principais é a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Posso falar aqui sobre a desigualdade salarial, que muitas mulheres, mulheres cis, mulheres trans, negras, todas as mulheres sofrem ainda na nossa sociedade por fazer o mesmo cargo que muitos homens, mulheres ainda acabam recebendo menos. A jornada tripla, que muitas mulheres precisam ser boa no trabalho, ser boa em casa, ser boa, ter boa aparência, estar dentro dos padrões, ser magra, bonita, ser isso, ser aquilo, e ainda ter que ser boa em tudo. E o assédio, que faz com que muitas mulheres ainda, infelizmente, tenham que se preocupar da forma que vão sair na rua para não sofrerem assédio. Mesmo assim, ainda sofrem no trabalho, em casa, infelizmente. E temos os padrões de beleza, no qual fazem que muitas mulheres ainda se sintam desmotivadas, achando que elas precisam estar naqueles padrões de beleza a todo custo, fazendo com que elas se sintam desmotivadas a conquistar os sonhos delas e conseguirem seguir os seus objetivos. E os padrões e a rivalidade feminina, que infelizmente faz com que muitas mulheres não sejam unidas, que é o que a sociedade quer, fazendo com que essas mulheres não sejam unidas, elas dificilmente vão conseguir benefício na nossa sociedade. E depois que eu falei para vocês todos esses pontos que uma mulher trans sofre na sociedade, que mulheres sofrem, né, na nossa sociedade, eu faço uma pergunta para vocês. Como ter uma sociedade mais inclusiva? O primeiro de tudo é você entender os seus privilégios, você reconhecer seus privilégios e abrir portas para as minorias. Assim, vamos poder ter mais validação, validar produções acadêmicas, culturais e artísticas. Quantas vezes vocês já foram no teatro onde tinha mulheres, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, todos os tipos de mulheres? Inclusão, incluir em espaços de decisão, de construção e de trabalho. Será cada vez mais importante a gente ver mulheres trans na rua, mulheres deficientes, mulheres negras, mulheres indígenas, fazer com que essas mulheres não tenham medo de sair na rua e, infelizmente, muitas vezes sofrerem algum tipo de discriminação. E humanização. Está mais do que na hora de ter educação de direitos humanos, segurança para que essas pessoas possam sair na rua, possa ser quem elas são de verdade com mais segurança e humanizar essa imagem dessa pessoa marginalizada que muitas vezes tem medo, que as pessoas têm medo de estar perto dessas pessoas achando que elas são bicho, que elas não são gente, que elas não merecem ter um carinho e apoio, que infelizmente ainda acontece. As pessoas apenas olham apenas para o próprio umbigo, não olham para o outro como com um ar de humanização e de afeto. E é isso, eu quero... Muito obrigada! E é isso, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho o meu Instagram, que é @JessLira, onde vocês podem ver um pouquinho mais sobre o meu dia a dia, eu conto lá os fatos também que eu contei aqui, e principalmente no meu canal no YouTube, onde eu falo sobre esses temas, falo sobre outros temas, no qual faz pessoas se questionarem o papel dela na nossa sociedade, e vocês podem me acompanhar lá no meu canal no YouTube, que eu vou estar sempre por lá. E se vocês quiserem agora fazer perguntas, serão sempre muito bem-vindas. Jéssica, quero só, em primeiro lugar, te agradecer. Realmente incrível, assim, tipo, te ouvir falando, assim, eu falei ontem que tinha chorado vendo a apresentação, agora só falei para os meninos, mas fico chorando, assim, porque acho que é um tema super relevante, assim, né, e que é importante, né, a gente tá sempre reforçando, e acho
que é muito legal o trabalho que tu faz, assim, então só te parabenizar realmente, assim. Ai, obrigada. Ter a coragem de puxar um canal no YouTube, né, tipo, dentro de todo esse cenário que tu mesma passa, assim, a gente sabe que, tipo, tem muitos desafios ali dentro, assim, mas ao mesmo tempo tem um trabalho gigantesco para a sociedade em geral, assim, então só parabéns mesmo, assim, Obrigada. e obrigada pelo teu tempo de estar aqui com a gente, assim, sabe, pra gente realmente foi muito importante, assim, esse momento, esse espaço. Eu quero muito agradecer a vocês. Eu, de verdade, espero ter virado alguma chavinha na cabeça de vocês. 30 minutos a gente não consegue educar uma sociedade, mas a gente consegue fazer com que as pessoas se questionem sobre os privilégios dela que ela tem na sociedade e qual a forma que ela pode ajudar a fazer com que essas minorias que sofrem tanto, que a gente às vezes fica olhando apenas para o nosso próprio umbigo, né? A gente já tem nosso trabalho, nossa casa que a gente tem que conciliar, e a gente acaba esquecendo de olhar para o outro e olhar o quanto que o outro pode estar sofrendo. Imagina uma pessoa chegar até os 35 anos de idade por única e exclusivamente ela ser o que ela é de verdade, sabe? Por conta de um padrão que a sociedade impôs que nós devemos seguir. Então é muito importante a gente olhar para essas pessoas quando a gente estiver saindo na rua e ver uma pessoa trans, sei lá, a gente, de vez de apontar, olhar como algo estranho, algo diferente, vamos olhar como uma pessoa normal. É uma pessoa normal, nós somos pessoas normais. Vamos parar de ficar fazendo piadinha, parar de achar que é algo diferente, parar de ficar apontando aquele amigo que está conversando com uma mulher trans, que está fazendo uma amizade com uma mulher trans, achando que, sei lá, está ensinando alguma coisa. Vamos parar com esses preconceitos e vamos respeitar mais o próximo. Tudo bem? Alguém tem pergunta, comentário? Gente, o microfone está aberto. Eu tenho algo para acrescentar. Eu tenho uma filha pequena, de 7 anos, e o tema que tu traz, mais uma vez, vem a questão de que eu tenho a oportunidade de colocar na mente, na cabeça dela, de mostrar para ela que vai além do gênero, vai além do que tu tem em fisionomia, é tudo muito além, né? E é muito interessante porque, desde então, né, mesmo não tendo, muitas vezes, o preconceito, chama a atenção dela. Então, já passei por situações em que eu caminhava na rua e ela me pergunta, mãe, é menino ou menina? E, muitas vezes, tu tem uma dificuldade, por tu não ter aprendido, tu tem uma dificuldade de te posicionar para ela e dizer, não sei, mas ela pode ser o que ela quer. De repente, hoje ela é menino e amanhã ela é menina, não sei. Por que é menina? Por que ele é homem? Por que ele é menino e tá com a unha pintada? Então, assim, o que tu trouxe foi extremamente relevante, com certeza virou muitas chaves na minha cabeça, justamente por ter essa oportunidade de... Eu não tive, eu ainda estou em constante evolução, mas eu tenho um ser ao meu lado que eu vou ter a capacidade de poder olhar diferente. E porque lá na frente eu não sei, então, que nem tu trouxe ali na questão do olhar na infância, de repente pode se manifestar de uma forma, então, que eu nem de repente nem teria percebido, e eu mesmo poderia estar colocando algum tipo de preconceito, pode ser. Então, muito legal, parabéns e obrigado por ter dividido a tua experiência conosco. Ai, muito obrigada, mas é isso mesmo, mostrar para ela que pode, por que não? Porque ele não pode pintar a unha só porque ele é homem. Esse é o padrão que a sociedade quer que você ache que não pode, mas pode sim, cada vez mais. É importante a gente levantar essa bandeira, a pessoa pode ser o que ela quiser, a pessoa pode ter a expressão que ela quiser. É diferente da identidade de gênero, né, que não é que ela quer, ela nasceu, ela tem essa necessidade de expor isso para fora. Você acha que uma pessoa vai querer viver até os 35 anos se não fosse realmente o que ela é do fundo do coração dela? Claro que não. Então é muito importante a gente... Cada um pode ser o que quiser e respeitar a individualidade do próximo. Às vezes uma piadinha sem querer é o que faz com que a pessoa vá para o abismo da morte. Oi, Jess, eu tenho uma pergunta. Uhum. Já fez ou tem vontade de fazer, assim, palestras em escolas ou mais essas coisas, assim, sabe? Porque
como tu falou, né, eu acho que essa construção, e a Mari também trouxe, que essa construção, ela pode vir lá desde o início, né, para isso não ser uma coisa que fica sendo fomentada pela sociedade, assim, as pessoas acabam pegando para elas um preconceito que não é delas, né, que não nasceu com elas. Então, essa é a minha dúvida, assim, se tem vontade, ou já fez palestras em escolas, assim. Então, eu nunca tive, assim, eu nunca imaginei poder ensinar pessoas, de alguma forma. Na pandemia, eu olhei muito para mim e eu parei para ver os meus privilégios que eu tinha na vida, assim, a gente sempre tem que olhar os nossos privilégios, mesmo sendo uma pessoa trans, às vezes eu tenho mais oportunidade, querendo ou não, que uma pessoa trans, outra teria na sociedade, no caso. Então, eu parei para ver os meus privilégios e a forma que eu poderia ajudar, como que eu poderia ajudar as pessoas com esses meus privilégios. E é isso, eu comecei a fazer meu canal no YouTube, eu comecei a falar mais sobre isso nas minhas redes sociais. Eu tô aqui hoje ensinando vocês, falando com vocês, mas eu tenho vontade de cada vez mais poder ensinar pessoas, poder falar para as pessoas, não com aquele intuito de ensinar, não. Eu quero empoderar a pessoa, sabe? Quando a pessoa, ela sabe o que ela quer, ela tá empoderada, ela se entende, como eu não tinha alguém para poder falar para mim, o que eu falo hoje para as outras pessoas, eu não entendia, eu não tinha segurança para poder sobreviver nessa sociedade tão preconceituosa. Então, mais do que ensinar, eu quero empoderar pessoas. Mas sim, com todas as oportunidades que eu puder fazer com que as pessoas entendam e possa humanizar mais essa imagem dessa pessoa, dessas mulheres, eu vou me jogar. Eu primeiro quero agradecer, viu, Jess, pela tua presença aqui com a gente, conversar, foi muito bom te ouvir. Eu sempre acho muito importante, assim, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar e ver pessoas diferentes e poder aprender com elas. Então, foi muito bom. Então, por isso eu queria te perguntar se, além do teu canal, tu tem algumas dicas de mulheres trans que a gente pode seguir na internet. Eu sigo algumas, mas eu gostaria muito de te ouvir, saber com quem tu acha que a gente pode seguir, acompanhar mais, porque eu acho que, como a gente eu tenho poucas mulheres trans que são minhas amigas e de convivência, eu tenho algumas, mas não são muitas. Então, eu acho legal que, se às vezes a pessoa não tem acesso diretamente a alguém, de ter um amigo próximo, a pessoa tem a oportunidade de acompanhar essa pessoa pela internet, entender mais, sabe? Estava aqui só vendo aqui os perfis, porque aí eu falo direitinho para vocês. Uhum. Eu sigo muito a Mandy Candy, não sei se vocês acompanham ela no canal no YouTube. Eu acredito que ela mostra a imagem da pessoa trans de uma forma muito humanizada na nossa sociedade. E eu me inspiro muito na forma na qual ela impõe essa pessoa. Ela fala de uma forma muito natural quem ela é, como apenas uma característica ali, que é isso mesmo, né? Ela não faz disso ser o que vem antes da pessoa dela. Ela é a mente quente e tem as particularidades dela. Eu gosto muito dela. Tenho também uma menina que é do Rio de Janeiro. Tem a Tiessa também, que ela é muito importante. Ela tem um canal no YouTube, Tiessa, Thiessa. Ela tem um canal no YouTube onde ela fala também sobre as vivências dela, os preconceitos no qual ela sofre em relacionamentos, em trabalhos e tal. Tem a Maite Schneider, no qual eu coloquei aqui na entrevista, na palestra para vocês, que eu acredito, que eu admiro muito o trabalho dela. Ela é uma pessoa que está abrindo portas, está fazendo a diferença. Se tem alguma imagem no qual eu me espelho, é nela, de verdade, assim. Se for para fazer a diferença, eu quero fazer a diferença abrindo portas para as outras pessoas. Hoje em dia eu uso minha imagem para abrir essas portas, mas futuramente eu quero ter projetos no qual eu possa fazer com que essas vidas sejam vistas. Eu vejo muito ela como uma forma de inspiração. E ela tem as sócias dela também. Então, se vocês entrarem no Transemprego,
E no Antra, vocês vão, assim, ficar muito bem informadas sobre o assunto e vocês vão gostar bastante. Então, acho que é bem bacana vocês darem uma olhada depois no Transemprego, que lá tem várias cartilhas, e no Antra também, que aí vocês ficam mais informadas sobre os assuntos. É muito bacana a gente cada vez se informar mais, porque eu vejo que as pessoas, eu tenho um super acordo, elas estão cansadas de explicar, sabe? Porque eu acho que chegou no momento da nossa sociedade que a gente tem que ter a vontade de ir atrás. Por que essa minoria sofre? Por que as minorias sofrem? Por que essas pessoas são excluídas da sociedade? Sabe? A gente tem que também ter vontade de ir atrás e descobrir, não só ficar esperando que venham ensinar a gente. Então, essas pessoas estão saco cheio de ensinar, e é muito importante esses sites, porque eles têm várias cartilhas no qual eles educam a sociedade também. E tem vários vídeos no YouTube, onde vocês podem seguir meu canal no YouTube, que vocês também vão ficar super bem informados. Jess, eu queria só compartilhar e, enfim, pegar um pouco do que tu falou também sobre essa questão de entender o nosso papel na sociedade, quanto pessoas que são privilegiadas, enfim, mesmo sendo mulher, que também, né, acaba sendo uma minoria, que a gente tem muitas lutas, mas de entender o nosso papel para poder trabalhar nessa questão de mudança e poder conscientizar as pessoas, né. Eu, mais ou menos há uns 5 anos, ou acho que 5 anos, 5 ou 4 anos, eu trabalhava em uma marca, que é daqui de Porto Alegre, uma marca que é de abrangência nacional de moda, e a gente trabalhou com a Camila, não sei se tu deve conhecer do mundo, a Camila Ribeiro, e foi uma coisa muito legal que ela trouxe pra gente, assim, de como mulher trans, e principalmente na questão do mercado de trabalho, né, da gente poder colocar ela como modelo, vestindo uma marca que até então era uma marca super tradicional ali da empresa, enfim, e de como isso também abriu portas para ela, né, para ela poder cada vez mais conseguir trabalhos e ficar enfim, levando a causa, e até assim, a gente nem levou esse viés, sabe, acho que isso também é o mais legal, de muitas vezes a gente não pontuar que essa pessoa é uma mulher trans, ou enfim, é um homem trans, mas de como a gente inseriu ela de uma forma muito orgânica, e que foi muito legal para ela também, né, para ela conseguir esse espaço. Então, eu acho que esse é o nosso principal papel, né, poder ouvir, e é o que tu traz pra gente, né, compartilhar as tuas vivências, compartilhar essas questões que doem muito na gente, né, eu estava conversando com a Beta no paralelo, de como essas coisas mexem, né, quando a gente ouve notícias que são absurdas, né, a gente considera absurdo uma pessoa ser espancada, ser morta, enfim, por estar se assumindo. Então, acho que mais do que nunca tá nesse momento da gente ouvir, entender e poder exatamente trazer para as próximas gerações a normatizar isso, né? Porque é uma coisa super normal e que até então estava sendo tratada assim. Mas parabéns pelo teu trabalho, acho que só tenha teu conhecimento e as tuas vivências e experiências só tenha a contribuir cada vez mais para que a nossa sociedade seja menos intolerante e que vocês consigam ocupar o lugar que merecem, assim como qualquer pessoa no mercado de trabalho ou em qualquer lugar. Então, obrigada. Eu que agradeço. E é isso, a gente humanizar essas imagens. Não é porque é uma pessoa trans que tem que pontuar, a trans tá aqui, vai vir uma trans para cá. Não, tipo, vai vir a fulana, ela é igual a todos vocês, vamos respeitar ela igual. E é porque nessas de trans vai vir, não sei o que vai acontecer aquilo que eu disse, das piadinhas, da brincadeira, da forma de tratar diferente, que vai fazendo com que essa pessoa se sinta excluída daquele meio social, aquele medo de chegar, aqueles dedos, tipo assim, ai meu Deus, como que eu vou tratar ela? Como que eu vou falar com ela? Ai meu Deus, sabe? Aquele medo de tentar magoar é o que vai fazer com que vocês magoem. Então é humanização, é ver aquela imagem como qualquer outra pessoa normal na sociedade, e é isso, vida normal, assim, não é porque é uma trans que tem que ficar pontuando, e é muito importante isso que você falou, ter pessoas trans na sociedade, no teatro, no cinema, na novela, onde a gente estiver, assim a gente vai, eu acredito que ter um ambiente melhor para as que estão agora e para as que vão vir no futuro.
E esse ponto, assim, a gente tratou com muita discrição, vamos dizer assim, para não expor essa questão, para que também não fosse barrado, porque a partir do momento, entendendo que a sociedade ainda é preconceituosa, qualquer coisa que tu fale, que tu diga, a gente está chamando uma modelo que é uma mulher trans. Então, a gente já imaginava que isso poderia, de alguma forma, ser barrado, porque era uma coisa muito tradicional, enfim, lá, as pessoas eram, né, enfim. Então, a gente também optou por não falar, por simplesmente poder tocar o trabalho e mostrar que essa pessoa, ela ia desempenhar tão bem quanto outras e, enfim, não teria por que não, né? Então, às vezes, a gente também se limita e se barra por coisas que não fazem sentido. Então, foi muito legal. Depois, ela fez desfile, ela trabalhou internacional, assim, foi muito legal, muito legal. Ah, que incrível. Gente, mais alguém? Mais alguma pergunta ou algum ponto? Vai, Gabi, que eu sei que tu tá te coçando. Eu queria só agradecer mesmo, acho que as gurias já falaram muito do que eu tava pensando, mas, Jessi, muito bom o teu trabalho, assim, já te sigo nas redes sociais. Quando a Beta me falou de ti, eu já sabia quem tu era pelas redes sociais, e muito legal estar te conhecendo agora e ouvir um pouquinho, né, um pouco mais, assim, das tuas vivências e da tua trajetória. Só quero agradecer e que tu possa seguir com o teu canal e com todos os ensinamentos que tu fala lá, inclusive até no Instagram, e que é muito legal te acompanhar, e gurias e guris também, quem não segue elas, sigam, acho que é importante fazer no jabá, né? Tem que aproveitar, né? Obrigada. Mas muito legal e muito, muito prazer te conhecer, assim, e que bom te ouvir. Muito obrigada, de verdade mesmo. Beleza. Então, Jessi, obrigada mesmo por ter vindo, por esse momento, assim, junto com a gente. Do que a gente puder, a gente fica à disposição também para retribuir. E obrigada a todo mundo que participou também. Então, eu que agradeço. Qualquer outro assunto que vocês tenham interesse, estou aqui sempre disponível a ensinar e ajudar. É muito incrível esse espaço que vocês estão dando para ouvir, para entender, para querer saber mais, se questionarem. Parabéns para vocês também. E eu quero agradecer o convite. Quando vocês precisarem, também estou por aqui. Me siga nas minhas redes sociais para saber mais sobre os assuntos. E obrigada. Obrigadão. Um beijo, Jessi. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Jessi. Obrigada. Valeu, Jessi. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.